Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã desse sábado, 3 de setembro. Agora na Espanha, 11 horas e 24 minutos. No Brasil, 6 e 24 da manhã. Cumprindo esse padrão recorrente vendedor dos finais de semana, a BTC abriu aqui um candle vendedor hoje. Está caindo menos 0,79 pela métrica da TradingView. Mas, em que pese esse candle vendedor, a nossa LTA aqui, a nossa grande figura triangular, não importa se a gente está desenhando uma figura acumulação consistente nessa canaleta virtual de alta, ou se a gente eventualmente esteja desenhando um grande triângulo. O fato é que, de uma maneira geral, os fundos estão ascendentes, né? E os topos descendentes. Então, de uma maneira geral, a gente está num movimento acumulacional, sem dúvida, muito volátil, muito violenta essa acumulação, mas segue vigente aqui. A gente não perdeu aquele fundo da mega agulhada de 28 de agosto, em que a mínima chegou a bater 19.520. A mínima ontem, naquela mega volatilidade, ficou em 19.755. A mínima nessa madrugada de sexta para sábado ficou em 19.726, ou seja, segue aqui desenhando uma subfigura triangular também, com fundos ascendentes e topos descendentes. Na projeção, a nebulosidade está ganhando uma espessura avermelhada, mas isso decorre da violência dessa corretiva aqui, em que fez a BTC estressar a aresta inferior dessa figura triangular macro. Ou, na outra hipótese, a gente estaria desenhando aqui uma subcanaleta virtual de alta. Qualquer que seja o desenho acumulacional, uma canaleta virtual de alta ou uma grande figura triangular, o fato é que a BTC segue acumulando. E esse padrão recorrente vendedor dos finais de semana ainda se mantém. Na nossa banda de VWAP mensal, nesse momento o corpo real do candle vendedor de hoje no diário está se segurando na linha d'água, que foi o patamar de virada da VWAP mensal, justamente próximo desse valor agora, 19.780. No gráfico das VWAPs, segue ainda vigente a nossa figura triangular de acumulação, que deve se desdobrar numa explosão ascendente para buscar essa camada congestional aqui, ali fixada no patamar da VWAP anual, em torno de 28 mil dólares. O squeeze está dando conta de um arrefecimento desse ímpeto vendedor. Provavelmente isso indicia que provavelmente a BTC deve explodir de forma ascendente essa figura triangular. Vamos ver se isso se confirma. No intraday, a BTC está didática, lambendo a lower, voltando para a VWAP, lambeu a lower mais uma vez, voltou para a VWAP. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Vocês vejam que tá bonita hoje. Daqui a pouco ela volta para a VWAP. Tá didática. Na Seara Fática, 22 de setembro é a data do lançamento do hard fork vazio da Cardano, 3 meses após a data inicialmente prevista. A atualização deve colocar a Cardano num outro patamar em nível de capacidade de rodar smart contracts e de escalabilidade. Vamos ver se eles confirmam essa data. E a FIFA está lançando uma plataforma NFT na Algorand, antes da Copa do Mundo. A plataforma será lançada no final do mês e contará com momentos memoráveis do futebol, arte e imagens. É o álbum de figurinhas da Web3, assim, vamos colocar. É muito interessante. Eu provavelmente vou ser um colecionador dessas NFTs. Em tempos de Web3, o álbum de figurinhas da Copa do Mundo tinha que migrar para uma plataforma Web3, né? Em pleno 2022, indo para 2023, esse negócio de ficar colando figurinha em álbum físico estava meio descompassado. E o futuro da Web3 será multicadeia ou sem cadeia ao mesmo tempo? Tem muito analista especulando sobre como essa miríade de cadeias, de ecossistemas vão interagir. A gente está bem no início dessa revolução, esse é o fato. A Ethereum é o ecossistema mais amplamente usado pelas principais plataformas. A OpenSea, que é o maior marketplace de NFTs do mundo, roda na Ethereum, agora aceita também a cadeia Solana. Só que o fato é que a gente não sabe exatamente como isso vai se desdobrar no futuro. Uma narrativa comum é de que
todas essas cadeias, multicadeias, vão acabar sendo substituídas por uma única blockchain matadora que ainda vai surgir. O fato é que todas as blockchains que surgem vêm com uma proposta, as novas blockchains que vão surgindo, vêm com uma proposta de solucionar problemas enfrentados pelas cadeias anteriores. O fato é que, na minha leitura, todas essas cadeias que existem hoje podem sofrer um update e evoluir de acordo com as exigências do mercado. A principal exigência, que era a escalabilidade, está sendo solucionada. Quem criou o sistema de sharding, de camadas, inicialmente tinha sido a Zilliqa, mas outras cadeias foram implementando essa funcionalidade e agora, basicamente, as segundas camadas de validação vão solucionando esse problema da escalabilidade e, na minha leitura, todos esses ecossistemas vão coexistir entre eles. Não vai ser uma Web3 monocadeia, vai ser uma Web3 com protocolos cross-chain que vão interagir entre eles. Na minha leitura, é isso que vai acontecer. Não tem como antever como vai ser o futuro em termos de ecossistemas que não vão interagir entre eles. Na minha leitura, prever como vai ser essa interação na prática é muito específico. A gente com certeza vai ver esses ecossistemas. Hoje já existem protocolos cross-chain que não são tão seguros, mas existem, promovendo a migração de ativos entre cadeias. Agora a gente viu os escândalos dos hackers conseguindo interceptar essa migração cross-chain em alguns protocolos que promovem esse teleporte cross-chain, mas o fato é que tudo isso está evoluindo rapidamente e provavelmente a Web3 vai conviver com diversas cadeias que vão interagir entre elas. E na seara geopolítica financeira internacional, a Gazprom avisou que não vai reabrir o gasoduto e cria um choque energético para a Europa. Gente, isso aqui é que fez derrubar as bolsas de valores, principalmente a Nasdaq e Dow Jones, no final da tarde de sexta-feira. O custo de energia na Europa vai explodir, principalmente na Europa anglo-saxônica e Reino Unido. Vamos ver como isso vai se desdobrar. A capa da Bloomberg também dá conta de que a Casa Branca quer enviar mais 12 bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia. Isso, na minha leitura, só vai arrastar esse conflito por meses ou talvez anos. E com certeza os Estados Unidos da América têm segundas intenções em relação a esse conflito. E pubs britânicos estão ameaçados pelo alarmante aumento nos custos de energia elétrica. Empresas têm menos proteções que usuários residenciais contra altos custos de eletricidade e gás, e grupos do setor alertam para fechamentos generalizados. Isso sim, se acontecer, vai criar um trauma social nos britânicos. Nenhum britânico vive sem um happy hour ali, tomando uma draft num pubzinho. Ou seja, é o mundo vivendo o novo normal da guerra do Putin. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, BTC, acumulando, tá abrindo um candle vendedor típico do final de semana, mas provavelmente ela vai retornar em direção à nuvem de Shimoku e depois estressar a aresta superior dessa canaleta virtual de alta ou eventualmente da aresta superior dessa figura triangular de acumulação e aí sim se desdobrar numa pernada mais ampla para buscar esse patamar, que é o patamar da VWAP anual, em torno de 28, 29, 30 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Cardano, ADA, XRP e Shiba Inu. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.